queria contar um pouco, né, a história também da Georgina, na verdade, da avó da Georgina, que já é uma outra história, assim, extremamente comovente. Eu trabalhei, olha só, eu trabalhei primeiro com a mãe da Georgina, que era a Edelvânia, num outro projeto, né, da universidade, e ela me contou um pouco, né, da história da família. E eu, antes de conhecer a Georgina, inclusive. Só que aquilo me marcou tanto, sabe, que, enfim, a Georgina, a mãe da mãe da Georgina, a avó da Georgina, e daí a minha, né, também a minha simpatia pelas avós, né, por tudo, ela foi dada, entre várias aspas, tá, para ser criada também, entre várias aspas, tá, quando ela tinha uns 10 anos de idade, por aí, para uma família de brancos, para ser, né, enfim, para ser criada. Só que, como a gente sabe, isso acaba terminando em exploração da mão de obra, né, e da mão de obra infantil, enfim, uma série de violências aí, né, já. E a mãe, né, no caso, a avó da Georgina, quando era criança, ela só falava macuxi. Ela só falava macuxi. E toda vez que ela falava perto da patroa, a patroa dava um tapa na boca dela. Toda vez. E aí terminou que, já velhinha, né, já bem idosa, a avó da Georgina não falava mais nem o macuxi e nem o português, pelo trauma. Ela, sabe, silenciada mesmo, né, balbuciava, não falava mais nenhuma coisa nem outra. Ela não falava mais. E aí que vem a parte, né, que mais me emocionou, me chocou, enfim, me tocou. Quando a avó da Georgina morreu, foram procurar nas coisinhas dela, organizarem, né? E acharam, né? Todas as agulhas de crochê, de bordado, as linhas, tudo organizadinho, né? Que ela tinha deixado para as filhas e para as netas. Ou seja, né, ela pode não ter deixado, né, a língua, né? Porque não foi permitido, né? Mas ela deixou a arte. Ela deixou a arte do bordado para as filhas. E a neta vem e faz uma obra como foi a que ela fez em Oisamã, Mulheres que Fazem Sol, né? Então, isso, toda vez que eu me lembro dessa história, eu fico sempre muito emocionada, né? E acho que para a Georgina deve ser a mesma coisa, né? Porque, né, imagina, né? O povo, a identidade, a história, a memória dessa mulher, né? Por mais que tenha sido silenciada, né, verbalmente falando, mas encontrou na arte, encontrou uma outra língua, uma outra palavra para se manter no tempo, né, para se manter viva, né? Então isso acontece, eu percebo que não é só com a Georgina, mas eu começo a perceber isso, né, de uma forma mesmo com dos povos indígenas, dos povos originários, né? A gente sabe que, por exemplo, né, arte têxtil, isso, tem um fio da narrativa que não é só a narrativa verbal, né? É uma outra narrativa, né? Por exemplo, na América do Sul, né, a gente tem uma arte têxtil muito, né, com outros povos que ainda é muito forte, né? Essa questão do tear, do fio, né, do trançado mesmo, né? Do trançado, dessa arte aqui, né? Por exemplo, né, de trançar um cesto de palha, né, de fazer um bordado, né, isso continua muito vivo, né, inclusive eu trabalhei isso um pouco, agora eu defendi o doutorado em junho, dia 30 de junho, ai, foi no dia em que o Bolsonaro foi considerado inelegível, foi dupla comemoração, assim, né, em que a gente, em que eu falo um pouco disso, né, que
a palavra não é unicamente uma exclusividade humana, nem só uma exclusividade verbal, né? Isso aqui é uma palavra também, isso aqui é uma linguagem, uma forma de contar história, né? Então tem toda essa, né? É muito emocionante, né? Então na capa do livro, né? Eu fico pensando nessas coisas, né? Mas geralmente os livros têm essa configuração, né? Deixa eu mostrar de novo para vocês. Que na capa, na contracapa, você tem que ter alguém falando, tem que ter uma orelha, né? Esse livro eu quase nem fiz a orelha para ele, porque eu queria deixar essa textura do tecido, né? Aquilo para mim já é uma palavra, né? Já é um texto. Só que aqui, né, a palavra que está envolvida, né, tem, óbvio, né, toda essa história, tem toda a arte da Georgina, a história pessoal dela, a história do povo, né, também, mas também tem uma outra história por trás, né, que é a história do algodão, né? O algodão, ele também, né, participa dessa arte, dessa obra, com a palavra dele, né? E que resulta nisso, no tecido, né? Na linha, no bordado. Então, é a palavra também dele. Não é porque ele não é considerado humano, né? Não é da espécie humana, que ele também não tenha a participação dele nesse objeto, nessa arte, né? Nesse diálogo mesmo, né? Então, eu deixei aqui, né, a nossa biografia, a minha mini biografia e da Georgina no livro, né, para saberem que a gente é, mas a primeira, né, orelha eu deixei só mesmo o tecido, o algodão falar.